A paz do Senhor a todos vocês, colega, irmão, tio, tia, primo, família. Desejo uma boa noite para vocês. A paz do Senhor a todos, irmãos, e uma ótima noite para todos. Irmãos, quero trazer uma palavra aqui para vocês. Uma palavra que se encontra lá em Marcos, capítulo 16, né? Que fala sobre Jesus, né? Que fala sobre a ressurreição também, né? Ressuscitado, né? É uma palavra muito boa aqui. E dos 11 discípulos, né? Que ele deu ordem para que eles levassem a palavra a toda criatura da terra. Amém? A minha esposa vai estar aqui lendo. Está eu, minha esposa, a nossa filha aqui, se alimentando, né? E é isso, irmãos. Ouve essa palavra, receba essa palavra como um presente de Deus. Amém? Minha esposa vai ler aqui uns versículos e eu só vou falar algumas coisas aqui a respeito dos versículos. Pode ler. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Amém. Amém. Lê o 14, amor, de novo. Ó, presta atenção, irmãos. O 14, só um pedacinho até os 11. Finalmente apareceu aos 11. Aos 11, irmãos. Aqui, aos 11 quer dizer quem? Aos discípulos. Aos 11 discípulos de Jesus, né? Irmãos, e quando ela falou aqui o 15, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, quando fala isso aqui, o que dá a entender? Quem é os 11? Os 11 discípulos naquela época, né? Era como nós, né? Hoje, quem é os discípulos de Jesus? Somos nós que somos cristãos, né? Que estamos aqui na terra para fazer uma missão de Deus, que Deus nos ordenou, né? Não foi apenas para guardar para nós, mas nós devemos levar a palavra para todos aqueles que estão perdidos lá no mundo, né? Irmãos, vou contar algo que aconteceu aqui. Eu estava num lugar, de repente eu vi um jovem falando sobre entorpecente, falando sobre drogas, né? Naquele momento eu fiquei escutando aquilo ali, falando, né? Falando, e eles dando risada, sabe? Dando risada, falando, jogando conversa fora, e eu ali, fazendo meu afazeres, né? De repente Deus tocou no meu coração e ele escutei aquela voz, fala com ele da minha palavra. E eu lembrei, né? Que às vezes, irmãos, a gente fica com remorso, fica com medo. A gente não tem que ter medo, né? De como a pessoa vai reagir, né? Mas não importa como a pessoa vai reagir, não interessa. Se você é um cristão, você tem que falar de Deus, você tem que pregar, você tem que levar a palavra para aquela pessoa, né? Independente do que seja. Então, irmãos, essa pessoa nunca vi na minha vida, né? Nunca vi na minha vida, estava no caminhão, tal, motorista de caminhão, né? E eu nunca tinha visto ele na minha vida. E ele falando ali e tal, de repente eu escutei uma voz no meu ouvido, fala com ele da minha palavra. E eu peguei, irmãos, me deu aquela coragem, e passou um filme na minha mente. Eu era igual ele. Olha aqui que Deus me transformou, né? E ali, irmãos, eu comecei a falar de Jesus para ele, mas eu dei só uma. Eu dei só uma. Eu dei uma palavra para ele, peguei e falei para ele. Tava falando entre eles lá, cortei o assunto e falei assim, rapaz,
Eu não sei qual é o motivo que você está usando as drogas. Eu não sei por qual motivo você está fazendo esse tipo de coisa. Mas eu tenho algo a te dizer. Jesus te ama. Jesus te ama e Jesus quer te salvar. Jesus ele não se agrada de ver você nessa situação, usando droga. Eu vejo você alegre por fora, mas por dentro vazio. E você sabe disso. Eu falando para ele, irmão, a fisionomia dele mudou. Ele parou e começou a olhar de um olhar diferente. Ali ele já começou a ver uma diferença. Ele percebeu o que eu estava falando para ele. Ele parou e fixou os olhos, né? E começou a querer chorar ali, né? Porque, irmãos, às vezes as pessoas estão no nosso redor e a gente acha que aquelas pessoas estão felizes praticando aquilo ali, mas não, irmãos, eles querem uma palavra de Deus, de Jesus para você, para eles, né? Então, a partir daquele momento, eu fui lá em Provérbios e falei para ele: há caminho que parece direito, mas o caminho é o caminho da morte. Né? A morte espiritual, a morte carnal. E é isso, irmãos. Então, o que devemos fazer é levar a palavra a essas pessoas que estão perdidas. Né? Porque esse é o nosso dever cristão. Não só guardando para nós, mas nós temos que aprender e levar a palavra para aqueles que estão necessitados, independente de onde que esteja, no trabalho, em casa, ou um irmão, um parente, nosso dever é pregar a palavra. Aonde a gente estiver, se a gente não tiver um lugar, pode ser aonde, por causa se não tiver um tempo, pode ser onde você estiver, irmão, pode ser no trabalho, pode ser no hospital, né? Ou no presídio, quem tem tempo para ir no presídio, né? O pregador, nós eu vejo muito, isso é bom, mas eu falo nós também, que nós trabalhamos, nós não temos muito tempo. Mas pode fazer um vídeo, né? Pode abrir uma palavrinha no vídeo que nem estou fazendo, né? E fazer essas palavras chegar nessas pessoas. Porque essas pessoas precisam de uma palavra, irmão. Não, ela precisa de ouvir uma palavra, não ser rejeitada. Né? Eu já vi muitas pessoas da igreja andando e vendo as situações e atravessando a rua para não se deparar com a situação, um mendigo na rua. Nós não podemos fazer isso, irmão. Nós somos soldados de Cristo. Nós estamos aqui para uma missão, né? Que é ir por todo mundo pregar o evangelho para toda criatura. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero mostrar para você que, olha só. Vou falar aqui para vocês. Olha. Olha só, olha aqui, ó. Timóteo, 2 Timóteo. Minha esposa vai ler aqui, ó. 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 2. Lê, amor. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o ao homem fiéis, que seja idôneo para também ensinarem os outros. Amém, irmãos? Olha só essa palavra aqui, ó, só para complementar as outras. Ó, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. No que de mim, em que muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Amém, irmãos? Então é isso. Nós temos que receber e ensinar. Nós temos que se alimentar e alimentar os outros. Né? Quem é os outros? Aqueles que necessitam de uma palavra. Então é essa, irmãos. Que você guarda essa palavra dentro do seu coração. Que vai te fazer bem um dia. Talvez você deve estar passando por um momento difícil agora. Estou falando para não aqueles que é cristão, mas para aqueles que não é cristão. Se está passando por algum problema, alguma dificuldade, o que eu quero te dizer aqui, meu irmão,
é que você entregue a sua vida a Jesus. Mas de coração, é, comece a andar na presença de Deus, começa a experimentar as coisas de Deus, né? Começa a dedicar na palavra, começa a dedicar as coisas espirituais, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Aqueles que não dá nada para você, vai te ver com outro olhar. Por quê? Porque é a obra de Deus trabalhando na sua vida. Amém? Então, é isso, irmão. Eu quero te agradecer pelos minutinhos que você teve para ouvir esse vídeo e guardar esses mandamentos que Deus está ordenando aqui, ó, para que você, um dia, seja contando seu testemunho para ele, para muitas pessoas. Amém? Pela honra e glória do seu Espírito. Então, eu te desejo um ótimo dia abençoado. Estou orando por você, pela sua família. Não só eu, mas a minha esposa também. Amém? Que Deus abençoe você grandiosamente a sua vida. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.